Sim, eu na verdade fiz faculdade de jornalismo, depois acabei trabalhando como modelo, que é uma profissão que eu não escolhi, foi uma oportunidade. Eu sempre sonhei em viajar e foi a forma que eu encontrei de conseguir viajar. Na época eu não tinha dinheiro, então a carreira de modelo me levava a vários lugares, e foi assim que eu fui a Nova York pela primeira vez. Quando eu cheguei lá eu precisava me sustentar. A carreira de modelo masculino sempre foi e ainda é muito imprevisível, então eu tive que trabalhar como bartender, tive que trabalhar como carregador de gelo, tive que trabalhar como passeador de cachorro, mas eu tenho muito orgulho daquela época e do fato de eu ter me apaixonado por uma Nova York que muita gente não conhece. É uma Nova York cheia de altos e muitos baixos e cheia de perrengues, mas hoje eu vivo uma vida diferente em Nova York, mas eu continuo tão apaixonado pela cidade quanto eu era. E, por incrível que pareça, muita da minha rotina é semelhante. Eu pego o metrô, eu ando com a bicicleta pública, eu ando a pé, eu como em barraquinha de comida de rua. Isso tudo faz parte da minha rotina desde que eu cheguei em Nova York, mais de 20 anos atrás. Eu não sei se a televisão foi uma escolha consciente. Eu sempre soube que eu queria viajar e eu acho que o jornalismo me dava uma plataforma para explorar várias das minhas paixões. O jornalismo ele é uma profissão muito abrangente. Você pode ser um jornalista gastronômico, um jornalista esportivo ou fazer um programa de viagens. Aos poucos, eu acho que depois que eu entrei para a faculdade, eu me dei conta de que eu curtia a câmera, mas o relacionamento com a câmera é como um relacionamento humano. Você se acostuma com ela, você fica mais confortável com ela, você passa a gostar e a falar com as pessoas do outro lado da câmera com mais naturalidade e com mais espontaneidade com o tempo. Eu diria que a câmera, falar na TV, não é minha única paixão com relação ao jornalismo. Eu também adoro escrever, sempre adorei escrever, por isso o livro nasceu também. Quando eu cheguei em Nova York, eu acho que pela primeira vez na vida eu me senti, eu tive a sensação de que eu pertencia a um lugar, né? Eu notei que existia uma pluralidade racial, étnica, religiosa, social, diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. Para Nova York é um lugar que atrai pessoas interessadas e, consequentemente, interessantes. Eu acho que no início a gente fica impressionado com os clichês. Quem não fica deslumbrado com o Empire State, quem não fica deslumbrado com o Times Square, mas ao longo dos anos eu percebi que a alma de Nova York, a rotina de Manhattan ou de Brooklyn é muito mais atraente que aquelas iscas para atrair as pessoas, que os lugares turísticos. Eu tento mostrar esse lado de Nova York aqui no livro. Da mesma forma que o Pedro pelo Mundo é um programa que, apesar de demandar muitas viagens, não é um programa sobre turismo. Eu acho que o meu livro, ele oferece dicas, ele oferece sugestões, mas ele não é um livro estritamente turístico, ele não vem atrelado a uma passagem de Nova York para Nova York. Você pode ler o livro e conhecer histórias e ouvir anedotas e se familiarizar com informações que são boas para a vida. Então, eu acho que na verdade o que mais impressiona em Nova York é essa liberdade. Tudo que todo mundo talvez fuja nas próprias casas, nas próprias cidades, elas podem celebrar isso quando chegam em Nova York. E isso é muito precioso. Faz com que a gente viva num lugar cheio de autenticidade e cheio de possibilidades. Eu tento sair do óbvio no Manhattan Connection. A gente sempre tem que arrumar um equilíbrio. Da mesma forma que no Pedro pelo Mundo, numa semana é um lugar mais rural, outra semana um lugar mais urbano, numa semana um lugar super exótico, na outra semana um lugar mais familiar, mais acessível, no Manhattan eu tento mostrar arte numa semana, gastronomia na outra semana, comida de rua na outra semana, e eu tento fugir do óbvio. Você não vai me ver cobrindo a Estátua da Liberdade. Talvez eu te mostre o barco que passa na frente da Estátua da Liberdade, mas te leva ao antigo presídio, né, de Nova York. Eu gosto dessas histórias humanas, das histórias de imigração, da história de descobertas. Eu gosto desse fio condutor humano. O turismo
por mero turismo, eu respeito, eu adoro, mas eu acho que já está batido. Você tem muitas outras fontes, você tem muitos outros guias, outros livros. No meu guia, no nosso guia e no Manhattan Connection, eu acho que a gente encontra um olhar mais pessoal, um olhar mais intimista, um olhar mais verdadeiro. Depois que a gente visita os templos de Bagan, mais de 3.500 templos em Mianmar, depois que a gente passa uma noite no deserto de Oman, depois que a gente vê os templos do Camboja, as ruínas de Botsuana, o deserto do Kalahari, aos poucos, aquilo tudo, apesar de ainda te emocionar, ainda te tirar o fôlego, começa a virar quase que papel de parede. Você já viu coisas tão lindas, tão impressionantes, que aos poucos elas se tornam quase comuns, não quero dizer corriqueiras. A gente reconhece a beleza, mas o que realmente marca a gente, o que realmente me emociona, o que realmente fica comigo, o que realmente me muda, são as trocas humanas, são as conversas. E eu acho que isso é refletido no olhar do telespectador. Eu tenho visto nas noites de autógrafo do Melhor Guia de Nova York, do meu livro, muita gente fala que o momento mais emocionante foi um jantar na Geórgia, onde eu acabo chorando mesmo, e é uma coisa que é absolutamente espontânea, aquilo não se planeja, é a casa de uma pessoa em que eles estão abrindo as portas para mim. Eu fico arrepiado até hoje falando e contando as histórias pessoais deles e das famílias deles, e de repente aquilo me emociona e fica comigo, né? É quando um autor que perdeu o pai durante a Guerra do Vietnã tem a generosidade de sentar comigo no Museu da Guerra do Vietnã em Hanoi e me contar como era chegar em casa e não saber se o pai ia voltar, como é que era chegar em casa e todo dia ter ele lá jantando e um dia ele desapareceu. Quando eu fui ao Egito, depois da Primavera Árabe, uma moça que é dona de um restaurante com 6 cadeiras, ela me falando que quando ela engravidou aconteceram os protestos na Praça Tahrir e ela viu que ali, aqueles protestos, estava o futuro do filho dela. Então essa troca, esse aprendizado é uma coisa que me muda, e eu vejo que, apesar de no início do projeto muita gente não achar que um programa de viagens podia visitar essas facetas humanas, eu vejo que é o que toca as pessoas, é o que diferencia o Pedro pelo Mundo dos outros programas. E você pensa em escrever algum livro sobre Pedro pelo Mundo? Sim. Não, já está certo, eu já comecei a escrever. É um projeto que ainda está no início, né? E não diria que é um projeto sobre o programa, é um projeto sobre, mais uma vez, histórias humanas e anedotas, crônicas, pensamentos, memórias de viagens, né? Porque eu viajo muito também, não só pelo programa, mas com o mesmo olhar. É um projeto que vai incluir muito de uma outra paixão minha, que é a fotografia. É uma coisa que eu acho que inconscientemente eu me dedicava à fotografia antes de ter esse livro em mente. E as histórias mesmo, existe um interesse, uma paixão, uma carência que eu sinto que é compartilhada comigo com relação a essa curiosidade nata pelo mundo, esse olhar que não é um olhar absolutamente turístico, um olhar que é mais, eu estou repetindo a palavra humano, mas é isso, mais emocional. E eu acho que muito dessa minha palestra que eu faço, onde eu boto os pilares da sociedade, falando sobre gastronomia, falando sobre arquitetura, falando sobre amor, falando sobre sexo, falando sobre como a gente lida com a morte, como a gente lida com a paixão, falando como a gente lida com crianças, nenéns, né? Eu acho que eu sou muito fascinado por essa navegação cultural da vida de diferentes culturas, e o meu próximo livro com certeza gira em torno disso e vai ter um apelo visual muito forte. Com certeza vai ser com a Companhia das Letras, se eles ainda forem encantados comigo. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever, e quando eu mandei o projeto para a editora, para a Companhia das Letras, eles notaram que para que o livro ficasse mais dinâmico, seria interessante segmentar algumas partes do livro. Tem o Escuta Essa,
tem o Dá Uma Olhada. Então é uma maneira de quando a pessoa pegar o guia ele tem que ser cheio de conteúdo, ele tem que ser cheio de história, ele tem que ser cheio de informação, mas ele tem que ser fácil, ele tem que ser de fácil acesso, ele tem que ser facilmente consumido e democrático para todo mundo. Eu quero que punks, negros, gays, pobres, ricos, velhos, jovens possam consumir, ler, se apaixonar por Nova York e por esse guia da mesma maneira. E para que isso aconteça, eu acho que a informação ela tem que estar lá, a gente não subestima o leitor, mas ela tem que ser facilmente dividida, facilmente encontrada. Então foi por isso que eu escolhi o Dá Uma Olhada. Eu acho que o Dá Uma Olhada são pequenas anedotas que talvez eu trocasse com você se a gente estivesse tomando uma cerveja num bar no Sorro, né? O Escuta Essa também é quase uma informação extra. Isso surgiu a partir do momento que toda vez que eu recebia amigos, familiares em Nova York, eu os levava, sei lá, ao Highline Park. Eu sempre falava, tá vendo aquele prédio? A ideia por trás daquela arquitetura, daquela construção foi XYZ. Tá vendo esse prato? O restaurateur que lançou esse restaurante viajou e se inspirou nesse prato para fazer esse prato aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York. Então eu peguei todas essas historinhas que eu contaria para você num jantar a dois e botei no Dá Uma Olhada, ou botei no Escuta Essa. Desde que eu sou muito criança, minha avó me inspirou. Minha avó nasceu numa família de classe média bem baixa, em São Luís, no Maranhão. Com pouco dinheiro que ela ganhou, ela viajou o mundo de uma maneira modesta, mas sempre foi a ambição dela. Ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar no Senado, em Brasília, e desde criança ela falava: Pedrinho, o que você quer ser quando crescer? Eu falava: eu quero viajar. Ela falava: mas isso não é uma profissão. Ela falava: então eu quero ser piloto, comissário de bordo, astronauta, caminhoneiro. Eu sempre tive essa sede de viajar, essa curiosidade. Então eu dediquei o livro a ela, na verdade a primeira versão mesmo. Ela foi quem me ensinou que a viagem, o bom viajante viaja antes, durante e depois da viagem. Porque antes da viagem você está consumindo aqui o livro, você está viajando já, durante você está naquele lugar e depois você está vendo suas fotos. Minha avó faleceu recentemente e foi muito, muito dolorido, mas eu acho que era Andy Warhol, um dos artistas mais influentes americanos do século passado. Ele falava que o intuito não é viver para sempre, mas é criar alguma coisa que viva para sempre. E de certa maneira eu acho que minha avó vive por via de mim também. Essa paixão por viagem, ela meio que definiu o homem que eu virei, o profissional que eu virei, e isso com certeza tem muito a ver com ela. Então nada mais adequado que dedicar o livro a ela. Eu sou muito apaixonado pelo meu país, eu tenho um patriotismo orgânico. Um dos grandes orgulhos da minha vida é poder ser o primeiro e único apresentador brasileiro a ter um programa em rede nacional nos Estados Unidos até hoje. Eu vejo que viajando o mundo, ter um passaporte brasileiro é muito poderoso, porque a gente é muito querido, a gente é muito admirado, a gente é muito respeitado mesmo, principalmente culturalmente falando, né? Quando as pessoas falam da música brasileira, hoje em dia eu acho que isso se expandiu. Muita gente vira para mim nos lugares mais inusitados e fala, por exemplo, do arquiteto Isai Weinfeld, que é um dos maiores arquitetos do mundo, é um grande amigo meu e é brasileiro, é responsável por obras incríveis. Eu lembro que eu estava comendo numa Medina, em Fez, no Marrocos, que é um lugar que parece que parou no tempo. A gente fez um episódio do Pedro pelo Mundo lá, e a chefe falou que o ídolo dela era o Alex Atala. Então, esse orgulho do Brasil eu carrego comigo para todo canto. E eu sou um cara otimista por natureza. Uma das maiores ofensas para mim é quando viram para mim e falam: como é que você pode falar do Brasil quando você se mudou do Brasil? Eu me mudei do Brasil, mas eu tenho um pé aqui há muitos anos. Eu venho ao Brasil constantemente, eu nunca me desliguei do Brasil. Eu sempre trabalhei na TV brasileira, tenho um prazer ímpar em vir ao Brasil. Me critico e sou muito crítico não, mas me puno por não conhecer mais partes do Brasil, porque eu sou apaixonado pela minha cidade, pelo Rio. Em São Paulo acho que é uma das grandes cidades do mundo. Adoro Curitiba, adoro Florianópolis,
Agora, acho que o Brasil está passando por um momento difícil, mas entendo também que essas coisas são um pêndulo. Eu faço um trabalho, ancoro um programa sobre lugares passando por transformações irreversíveis. Então, eu vi grandes mudanças, né? Singapura era um pântano falido, de repente virou uma das maiores potências do mundo. Medellín era a cidade mais violenta do planeta, hoje em dia é uma cidade próspera, muito mais segura do que era. Então, eu tento ver gotas de esperança pelo mundo e tento aplicar essa positividade no meu país. Uma mensagem para quem vai ler meu livro: eu espero que você se apaixone por Nova York como eu me apaixonei. Eu defendo Nova York, eu falo de Nova York, eu sinto falta de Nova York como se Nova York fosse um grande amor. E eu acho que isso está refletido aqui no meu guia, no meu livro. Eu tenho um baita orgulho de ter o único prefácio que o Lucas Mendes, um dos grandes escritores aqui do Brasil, ele é jornalista, mas o texto dele é um dos mais respeitados no Brasil. Ele foi generoso o suficiente para escrever o meu prefácio. Essa introdução é totalmente nova. Eu acho que eu botei muito da minha emoção, do meu coração, da minha honestidade nessa introdução. Eu escrevi quase 10 capítulos que não poderiam ter sido escritos muito tempo atrás, como os lugares mais instagramáveis de Nova York, amor na era digital em Nova York, arquitetura, viagens curtas para quem vai a Nova York pode passar um dia esquiando, ou outro dia numa praia, ou ir ver um museu ao ar livre. É muita informação, você vai encontrar o básico aqui, você vai encontrar arte, espetáculos, comida de rua, um capítulo inteiro sobre Nova York barata. É uma ilusão achar que você precisa de muito dinheiro para aproveitar Nova York. Eu sou a prova de que isso não é verdade. Eu passei muito tempo sem grana em Nova York, como eu falei, me apaixonei por Nova York, eu quero que vocês também se apaixonem. Enfim, eu espero que vocês curtam o livro e vejam que ele é uma obra redonda, uma obra que reflete o meu amor por esse lugar. É isso. Leiam, comprem, divulguem, postem nas suas redes sociais e me deem seu feedback. E a gente se vê em Nova York.